O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste dia do Senhor, nós temos a oportunidade, como comunidade cristã, de nos reunirmos em torno do altar da palavra e da Eucaristia para celebrar o mistério da fé, acolhendo você que veio celebrar conosco aqui no Parque de Exposição, mas acolhendo você também que em casa nos acompanha através dos nossos veículos de comunicação na internet, através da nossa TV Webfac, através da nossa rádio web. Podermos celebrar o dia do Senhor é termos a certeza de que Ele aprimora a nossa vida. Ele nos alimenta com a sua palavra e Ele vai apontando o caminho por onde nós devemos caminhar, vai aprimorando na verdade a nossa vida, tanto espiritual como a nossa vida também comunitária e social. Escutar a palavra de Deus deve gerar dentro de nós alegria, porque a palavra de Deus é palavra de esperança para todos nós. Não é uma palavra de ontem, mas é uma palavra para o hoje da nossa história. É uma palavra que revigora, é uma palavra que nos levanta, é uma palavra que nos devolve a esperança. Por isso que o povo de Deus, sem a palavra, não consegue responder de maneira concreta no seu dia a dia. E nesse início de noite de domingo, nós temos a oportunidade mais uma vez de poder escutar essa palavra que vem aprimorar a nossa vida. Hoje a liturgia nos ensina que Deus visita a nossa tenda, que Deus quer estar conosco, que Deus quer fazer parte da nossa vida, que Deus quer entrar na nossa casa, mas é preciso que nós tenhamos disposição para acolhê-lo. É importante que nós tenhamos disponibilidade para recebê-lo em nossa casa. É bonito, por exemplo, escutarmos hoje o relato da primeira leitura, quando Abraão recebe na sua tenda, na sua casa, 3 homens, que eram muito mais do que homens, eram anjos que Deus havia mandado para trazer a promessa a Abraão. Mas nós vamos poder entender nesse texto de como Abraão é capaz de perceber a manifestação de Deus na sua vida. Logo Abraão percebeu que aqueles homens eram muito mais que homens, mas era a presença atuante de Deus na sua história.
E a postura de Abraão é uma postura de quem quer se deixar tocar por essa palavra. A postura de Abraão é a postura de um homem que quer viver inteiramente para Deus. Então Abraão trata de preparar o melhor para aqueles homens, para aqueles anjos. Abraão quer dar o melhor que ele tem. Ele quer oferecer o melhor que ele tem na sua casa. E isso diz muito para nós, porque a prosperidade da casa de Abraão dependeu muito de como ele se relacionou com Deus. E quando nós escutamos essa palavra, é Deus dizendo que o crescimento da nossa casa, que o crescimento da nossa família depende muito de como nós deixamos Deus atuar na nossa vida, de como nós deixamos Deus entrar na nossa casa, de como nós vamos permitindo Deus habitar, porque Deus quer sempre trazer promessas para nós. Deus quer sempre trazer bênção, porque quando nós oramos e pedimos, Ele se manifesta. Deus não fica inerte, Deus não fica parado ao clamor do seu povo, mas Ele vem para nos socorrer. Mas muitas vezes o que tem acontecido é porque nós estamos tão ocupados, nós estamos tão intertidos com outras coisas, que nós não somos capazes de perceber Deus entrando na nossa história como Abraão percebeu. Nós estamos tão voltados para as coisas que perecem, que nós não vamos percebendo a maneira como Deus vai agindo, a maneira como Deus vai chegando e a maneira como Deus vai se manifestando. E é por isso que nem sempre nós somos atingidos pela graça de Deus, porque a graça de Deus alcança um coração aberto. Você escutou hoje na primeira leitura o que aqueles homens vieram trazer a Abraão. Aqueles homens vieram trazer a resposta da oração de Abraão, porque Abraão orava pedindo para ter um filho com Sara. Abraão e Sara já havia orado, já havia jejuado, já havia oferecido ofertas a Deus, pedindo o dom da concepção. E aqueles homens vieram trazer a resposta da oração de Abraão, e ele compreende. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus escuta a tua oração, que Deus escuta o teu clamor, e Ele não fica de braços cruzados diante dEle. Deus nos surpreende. O que acontece muitas vezes é porque nós não temos a percepção de Abraão, porque nós estamos tão cheios de outras coisas, que não há mais lugar para Deus dentro de nós. Eu fico pensando quantas vezes anjos vêm trazer respostas de nossas orações, e nós não conseguimos perceber. De quantas vezes Deus vai entrando em nossa casa, em nossa família, mas nós não temos percebido, nós não temos considerado. E é hoje isso que Ele quer nos ensinar na palavra. Ele vem pedir a nós que nós tenhamos um coração aberto, que nós tenhamos docilidade para a sua palavra, porque o homem que escuta Deus é um homem que progride na sua vida em todos os sentidos. À medida em que Deus entra, Ele muda a minha história. Um homem com Deus é invencível. Mas quando nós estamos vazios de Deus, até os passos que nós conseguimos dar nos cansa facilmente. Quando nós caminhamos sozinhos, nós nos cansamos facilmente. Mas quando a gente aprende a caminhar com Deus, tudo muda no nosso caminhar. Olha a postura de Abraão diante de Deus. Ele quis dar o melhor, ele preparou o melhor. Isso é o sinal de um coração completamente aberto. E a palavra nos leva a nos perguntar: como tem sido a nossa postura na relação com Deus? Como é que eu tenho me relacionado com Deus? De que maneira eu tenho me importado diante de Deus? Nessa mesma dimensão, nós acompanhamos a leitura do Evangelho de hoje. Que bênção, né? Eu recebi um aviso dizendo que a missa está sendo transmitida dentro de todo o parque de exposição, né?
Eu agradeço a Zita o Som, todos os anos ele nos dá essa possibilidade de transmitir a missa. Então todas as pessoas que estão circulando, que queiram ou não, estão escutando a palavra de Deus nessa noite. E isso é glória de Deus para nós. Porque até nisso Deus prepara. Quando nós temos docilidade, aquilo que é pequeno Deus engrandece. Aquilo que é limitado Deus expande. Porque a palavra de Deus não é para ficar em curral. A palavra de Deus é para ir aos tetos, aos corações humanos. Olha que maravilha podermos nessa noite entender como nós devemos nos portar diante de Deus. Nessa mesma dimensão, o Evangelho de Lucas nos fala hoje dessa visita de Jesus na casa de Marta, de Maria e Lázaro. Era uma família de Betânia. E era uma família que Jesus tinha um apreço muito grande. Jesus tinha um carinho muito grande por essa família. Muitas vezes ele esteve em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria. Todas as vezes, na verdade, que Jesus circulava nas proximidades de Jerusalém, ele ia para a casa de Marta, de Maria e Lázaro, porque ele sentia muito em casa. Na casa de Marta, de Lázaro e Maria, havia uma acolhida sincera. E Jesus se sentia muito à vontade em poder estar naquela casa, em poder estar nessa família. O Senhor está nos ensinando nessa noite que nós precisamos também ser uma família como Lázaro, Marta e Maria. Uma família que acolhe Jesus. Imagine a grandeza dessa família. Uma família que sabe acolher Jesus. Uma família que se deixa encontrar. Uma família que sabe receber. Jesus não era convidado a estar na casa de Marta e Maria. Ele era recebido. É muito mais. Na cultura judaica há uma diferença entre ser convidado e ser recebido. Na cultura judaica, ser recebido significa dizer fazer parte. Eu faço parte. Ser convidado é um prestígio. É alguém que olha para você e vê a sua importância e o convida para estar. Na Sagrada Escritura, no livro de Mateus, nós vamos encontrar um homem chamado Simão, um fariseu, que ele convida Jesus para estar na sua casa. Porque Jesus era um homem de muito prestígio na redondeza. E estar com Jesus, andar com Jesus, significava ter prestígio também. Então esse Simão judeu, para ter prestígio, convidou Jesus para estar na sua casa. Mas Jesus na casa de Simão foi convidado. Na casa de Marta e Maria ele foi recebido. Como é que nós temos lidado com Jesus? Nós temos convidado Jesus para entrar na nossa casa, ou nós temos recebido Ele na nossa família, como a família de Betânia? De que maneira Jesus tem estado na nossa casa? Porque quando Ele esteve na casa de Simão, Ele recebeu pouca atenção. Jesus entrou, como todos os convidados ficaram naquela festa. Simão deu um banquete. Mas Jesus não foi notado, senão depois por uma mulher pecadora, que veio aos pés de Jesus e lavou os seus pés com nardo, enxugou. E Simão reclamou porque aquela mulher era pecadora. E Jesus disse exatamente isso para Simão: quando eu entrei na tua casa, você não me recebeu. Você fez pouca conta de mim. Filhos e filhas, será que isso também não está acontecendo lá na nossa casa? Será que Jesus não tem sido notado assim dentro da nossa casa? Ele entrou, mas nós não demos atenção a Ele. Será que não é assim que Jesus está lá nas nossas casas? Diferente da família de Betânia, que recebeu, que acolheu Jesus e deu toda a atenção e deu toda a importância. Eles queriam dar sempre o melhor de si para Jesus. Então nós somos convidados a nos perguntar, como famílias nessa noite, de que maneira Jesus tem estado na nossa casa, apenas como convidado ou como morador permanente, como membro da nossa família? Como é que Jesus está lá na tua casa como um simples convidado? Ou Ele está lá na tua casa como membro da tua família?
Porque eu quero dizer para você que aqui faz a grande diferença. Jesus, como membro da família, Ele vai trabalhar para que nossa família persevere, para que nossa família supere os problemas da nossa vida. Jesus, membro da minha família, vai me dar forças para lutar diante dos obstáculos da vida, diante das crises de relações. Se Jesus é membro da minha família, Ele vai me dar sabedoria. Sabe por que nossas famílias têm sido desconstruídas? Porque Jesus tem estado nas nossas casas apenas convidados, apenas como convidado. Nós deixamos Jesus entrar, mas não damos atenção a Ele lá dentro de casa. A gente abre até a porta, Ele entra, mas Ele se tornou um estranho. Não há uma relação, não há uma abertura de coração, não há um reconhecimento. Da mesma forma que o convidado entra, ele também sai. Mas um membro da família, ele permanece para sempre. Então nessa noite Jesus quer falar para nós dessa maneira. Para você que está aqui, você que está circulando no parque, Jesus nos faz uma grande pergunta: de que maneira eu estou na tua casa, meu querido e minha querida, meu filho e minha filha? De que maneira eu estou na tua casa? Apenas como convidado? Ou eu estou como membro da tua família? Porque se eu estou como membro da tua família, você precisa ter mais atenção. Não foi isso que Jesus disse para Marta hoje no Evangelho? Porque Marta estava preocupada em fazer uma boa comida naquele dia para Jesus. Ela estava preocupada em fazer o melhor para Jesus naquele dia. Mas de repente ela ficou estressada demais, porque tinha muita coisa para fazer. E ela viu sua irmã Maria aos pés de Jesus conversando na sala. E ela vai lá e diz: Senhor, manda minha irmã vir também me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, calma, você está estressada demais, você está se preocupando demais. Maria escolheu a melhor parte. Aí nós vamos entender, quando Jesus é membro da nossa família, nós precisamos dar uma atenção dobrada para Ele. O que Jesus disse para Marta, Jesus não estava desconsiderando, porque a impressão primeira que o texto nos dá é que Marta não era uma mulher de espiritualidade, de escuta. Não, Marta também era uma mulher de espiritualidade. Mas até mesmo nós que somos de espiritualidade, nós precisamos ter cuidado, porque é preciso escutar o mestre. Eu, como missionário, se eu não escutar o mestre, eu vou dizer apenas aquilo que eu acho. E como missionário eu não posso dizer aquilo que eu acho. Eu preciso dizer aquilo que Jesus me diz. E para poder dizer aquilo que Jesus me diz, eu preciso, como Maria, me sentar aos pés dele e escutar. Jesus está ensinando de que maneira a transformação da nossa vida vai acontecer. Porque filho e filha, se nós não tivermos cuidado, a correria do mundo vai matando tudo, inclusive a nossa família. Nós vamos entrando nessa ideia desenfreada pela busca de coisas, e nós vamos perdendo todo o nosso tempo em juntar tesouros. Nós vamos passando todo o nosso tempo na busca de poder, de bens, de riquezas, e nós vamos esquecendo de viver. Nós vamos esquecendo que existem outras coisas que são prioridades e precisam ser para nós. Existem outras coisas que são essenciais. E se nós perdermos de vista isso, nós vamos perder os grandes presentes que Deus nos dá. Por que as famílias estão se desfazendo? Porque falta esse parar. Essa parada é importante. Essa parada de Maria hoje no Evangelho precisa acontecer na vida de todo ser humano. É uma parada obrigatória, porque essa parada exige de nós reflexão. Como é bom parar para rever as coisas. E é isso que Jesus está nos ensinando. É assim que Jesus está nos direcionando nessa noite. E principalmente quando se trata da relação da nossa família. Existem coisas que são também importantes dentro da nossa casa. Não queira dar atenção somente às coisas de fora.
Não queira se entregar completamente, desenfreadamente a essa correria na busca de coisas, porque eu vou ser muito sincero com você, você enche a sua casa de coisas, mas esvazia o coração das pessoas que estão à tua volta. Não fique pensando que coisas preenchem, as coisas não preenchem, as coisas dão comodidade, mas o que preenche o ser humano é a atenção que a gente dá um ao outro. Sabe, essa parada de Maria hoje no Evangelho é uma parada obrigatória. E olha o que é que Jesus diz para Marta: Marta, afazeres tu tens todos os dias, lutas tu tens todos os dias, mas esse momento aqui pode ser que nem todos os dias aconteça. Tu deverias ter feito como a tua irmã, ao invés de estar preocupada com as coisas, deveria estar aqui. Isso precisa acontecer lá dentro da tua casa. Se pergunte quanto tempo você dá, quanto tempo de atenção você dá à tua família. Que tempo você tem para conversar com os teus filhos, para sentar e perguntar como eles estão. Que tempo você dá à sua esposa para perguntar como foi o dia dela. Que tempo você dá ao seu esposo para perguntar como foi o dia de trabalho dele. E são essas pequenas coisas, filhos, que vão fazendo a grande diferença na construção da nossa família. E a gente precisa parar enquanto é tempo, porque depois essa parada pode ser tarde demais. Às vezes a gente fica pensando que nós temos uma responsabilidade tão grande com a nossa família, mas a gente olha essa responsabilidade apenas no campo estrutural. Muitas vezes a gente pensa que a nossa função é prover as coisas para dentro de casa. Eu tenho que ir para a rua para trabalhar, eu tenho que trabalhar nas madrugadas, eu tenho que trabalhar nos feriados, eu tenho que trabalhar, porque eu preciso trazer as coisas para dentro de casa. A gente às vezes vai entrando nessa ideia, mas a vida não é feita apenas de coisas. O homem não precisa apenas comer, o ser humano precisa também de atenção. A comida que você come, ela vai embora depois, e você vai sentir fome de novo, mas um vazio interior, ele permanece por longos e longos anos. Sabe, essa parada que é obrigatória, que tem que acontecer lá dentro das nossas casas, é quem vai curar muitos desajustes que nós carregamos. As coisas que você traz para dentro de casa é importante, mas a atenção é muito mais importante do que isso. E a gente precisa entender isso de maneira muito clara. Nos atendimentos de pessoas a gente percebe isso de maneira tão clara. Vazios. As nossas casas estão cheias de coisas, mas os nossos corações estão vazios. Nós temos tudo, trabalho, temos carro, temos dinheiro no banco, temos fazenda para ir para o final de semana, podemos viajar para onde nós queremos, mas existe uma angústia, existe uma irrealização dentro de nós, porque não são essas coisas que nutrem. O que nutre na verdade a nossa relação uns com os outros é uma palavrinha chamada amor. É isso que Jesus disse para Marta: cuidado, Marta, cuidado para a correria do dia a dia não tirar o amor do teu coração. Cuidado, Marta, para que as lutas do dia a dia não tire de você aquilo que é essencial. Que horas você, pai, tem para conversar com teus filhos? Que hora você, mãe, tem para conversar com teus filhos? Que hora você, esposa, sentam para conversar, para avaliar o caminho familiar, para entender como as coisas estão andando, para resolver as situações? Mas a gente vai entrando nessa ideia desenfreada, nessa ideia de consumismo que a gente
O mundo ensinou para nós que o homem feliz é o homem que tem coisas. Querido, saia dessa. O homem feliz é aquele que encontrou o amor. O homem feliz é o homem que encontrou o amor. O ser humano feliz é o ser humano que encontrou o amor. E o amor só vem de uma pessoa, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Naquele dia, Marta entendeu. Naquele dia, Marta compreendeu. E a família de Betânia se transformou numa referência de família. Nossa família precisa ser como a família de Betânia. Uma família que recebe Jesus, não que convida ele para entrar. Nossa família precisa ser como a de Marta, a de Maria e a de Lázaro. Uma família que tem um lugar todo especial para Jesus. Se Jesus se tornar um membro da tua família, Satanás não pisa o pé. Aonde Jesus está, Satanás não entra. Mas onde Jesus não entra, o inimigo entra facilmente. E quando ele entra, ele desconstrói. Quando o inimigo entra na nossa vida, ele entra para destruir nossa família. Ele entra para destruir esse grande presente chamado família, que Deus nos deu a graça de construir. Deus te deu uma família, cuide dela. Se você ainda não tinha pensado nisso, hoje mesmo, nesse exato momento, já entre em sintonia com Jesus e diga: Senhor, como Marta, Maria e Lázaro, hoje tu és um membro da minha casa, porque eu quero conservar a minha família. Satanás é perito em destruir os presentes que Deus dá aos homens, aos seres humanos. Ele entra, ele tem inveja desses presentes. Por isso, quando ele entra na nossa família, que é um grande presente de Deus, ele entra para destruir. Então ele começa a colocar coisas dentro da família. Ele começa a colocar adultério, ele começa a colocar intrigas, ele começa a colocar discussões, ele começa a jogar um contra o outro, e depois ele empurra e destrói. Não há famílias que se sustente se Jesus não for um membro ativo da nossa casa. Então diga nessa noite: eu quero, Senhor Jesus, que assim como em Betânia tu se tornou membro daquela família, eu quero hoje que tu venhas habitar na minha tenda, na minha casa, na minha família. Fique de pé, erga suas mãos para o alto, e você vai fazer uma tenda com as mãos. Faça uma tenda com as mãos. Você vai orar comigo nesse momento. Você vai orar pela sua tenda. Você vai orar comigo pela sua casa. Você que está em casa, também reza comigo nesse momento. Nós vamos orar sobre a nossa família, orando pela nossa família. Mas nesse momento nós vamos orar fazendo a entronização de Jesus dentro da nossa casa, como habitante, como membro ativo da nossa família. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu invoco a tua presença na minha tenda, na minha casa, na minha família. Tu és membro da minha Betânia, porque a minha tenda, a minha casa é também uma Betânia, uma casa de misericórdia, uma casa que necessita da tua presença. Agora você vai estender a sua mão em direção à tua casa, e você vai dizer: Jesus,
Estende a tua mão sobre a minha casa, sobre a minha família, e retira de lá toda ação maligna, toda ação destrutiva, toda intriga, todo conflito, toda confusão. Tira da minha casa todo espírito maligno de adultério que tem entrado para destruir nossa Betânia. Erga sua mão para o alto de novo e diga: Jesus, minha casa é também uma Betânia. Jesus, vem na minha Betânia. Entra na minha Betânia. E transforma nossas vidas como família. Transforma nossa casa. E os nossos corações. Amém. Entra na minha casa, Diga isso. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Canta forte, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.